WW de volta do intervalo e agora o nosso assunto é Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev, capital ucraniana, onde foi recebido por Volodymyr Zelensky. A viagem acontece na semana que marca 1 ano da invasão russa. A visita não anunciada representa uma grande demonstração de apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Em seu perfil oficial no Twitter, Biden voltou a dizer que Putin subestimou a Ucrânia e o Ocidente e reiterou o apoio de Washington a Kiev pelo tempo que for necessário. Os Estados Unidos são os maiores fornecedores de ajuda militar à Ucrânia. Até janeiro, já haviam sido enviados mais de 24 bilhões de dólares ao país europeu. Durante a visita desta segunda-feira, Biden prometeu mais 500 milhões em armamento, incluindo munição de artilharia, sistemas antitanques e radares de defesa aérea, além de anunciar sanções mais rígidas contra a Rússia. Esta é a primeira vez desde o início da guerra que Biden viaja à Ucrânia. Para o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, a presença de Biden significa uma vitória para o povo ucraniano e para Zelensky. Mas para analistas políticos russos, o Kremlin vê a visita como uma prova de que Washington aposta na derrota estratégica de Moscou na guerra e que este se transformou em um conflito entre Rússia e Ocidente. Em entrevista a um jornal local, Zelensky alertou que um possível apoio da China à Rússia levaria a uma guerra mundial. A declaração trouxe à tona a preocupação de uma escalada das tensões, que ficou mais evidente durante o encontro do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o principal diplomata chinês, Wang Yi, no final de semana, na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha. Blinken alertou aliados de que a China estaria considerando fornecer ajuda militar à Rússia, o que causou uma pronta resposta chinesa, dizendo que esta é uma questão dentro da soberania de dois países independentes e que a China nunca aceitará a coação dos Estados Unidos. Wang Yi é esperado em Moscou para conversa sobre um possível acordo de paz com a Ucrânia. Segundo o Kremlin, uma reunião com Putin não foi descartada da agenda oficial do diplomata chinês. De volta para a análise, e agora quem me faz companhia é o doutor em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pugio. Falei certo, professor? Muito boa noite para o senhor. Obrigado pela presença. Tudo bom, Raquel? Boa noite. Prazer conversar com você e com quem nos assiste aí pela CNN. Professor, queria começar acho que com uma pergunta que é meio óbvia para quem é leigo, mas que fica na cabeça da gente. Essa visita surpresa do Biden significa que a Ucrânia está mais segura, que a Rússia tá perdendo essa guerra? Olha, Raquel, não, significa certamente um peso simbólico muito grande, né? Aqui nos Estados Unidos tem muita gente fazendo um paralelo com a visita do Kennedy a Berlim Ocidental em 1963, ou seja, não é algo que tem necessariamente um impacto concreto, mas tem um impacto simbólico muito grande. Vamos lembrar que o Biden está visitando um país que está em guerra, num país onde os Estados Unidos não têm uma presença militar significativa, ou seja, não é como os presidentes americanos que iam visitar o Afeganistão ou o Iraque, onde você tinha uma forte presença militar americana. Não é o caso da Ucrânia. Então, isso envolve aí uma questão de segurança muito mais delicada, muito mais ampla do que qualquer outra visita de presidente americano a um lugar de guerra. E eu creio que tem, Raquel, aí um simbolismo, portanto, sim, do ponto de vista externo, né, mostrar para o Putin que os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, mostrar que, afinal de contas, após um ano da guerra, quem está em Kiev é o presidente americano e não o presidente russo, mas eu diria que tem também um simbolismo do ponto de vista doméstico dos Estados Unidos, que é o Biden, aos 80 anos e pensando em se candidatar à reeleição, demonstrando que é alguém que tem energia para fazer viagens internacionais delicadas como essa e, portanto, fortalecendo a sua imagem do ponto de vista doméstico. Então, concretamente, é claro que a visita em si, não é necessário uma visita para o presidente dizer que vai ajudar a Ucrânia ou para mandar equipamentos, mas simbolicamente ela tem um peso muito grande e a guerra, como sabemos, ela também tem um lado simbólico, ela também é uma disputa simbólica de narrativas, né? Você fez uma distinção entre o impacto ou a mensagem interna e a externa. Eu queria abordar as duas, mas vamos primeiro para a externa.
Como que o senhor acha que essa visita foi recebida no Kremlin? O que a gente tem das poucas informações, né, já algumas declarações, por exemplo, do Medvedev, que foi, né, o presidente russo e hoje faz parte do governo russo, de que tentaram, de alguma forma, demonstrar alguma insatisfação, né? Você também tem reações por parte de blogueiros ou de pessoas da mídia russa que demonstraram alguma preocupação, né? Muitos deles, inclusive, parece que acusaram o golpe, ou seja, o fato de que o presidente... Vamos lembrar o seguinte, Raquel, amanhã o Putin faz um discurso ao parlamento russo, né? Então, esta visita também teve esse timing importante que deve, neste momento, as pessoas que escrevem o discurso do Vladimir Putin devem estar, de alguma forma, fazendo alguma adaptação a esse discurso, né? Porque isso, de alguma forma, enfraquece a posição perante a comunidade internacional do Putin numa guerra que, repito, é uma guerra que começou da perspectiva dos russos, que seria uma guerra curta, né? Inclusive pela própria estratégia usada pela Rússia no começo da guerra, dava indicações claras de que ele pensava que seria algo razoavelmente fácil do ponto de vista militar e estratégico. Um ano depois, e nós encontramos, e os russos encontram essas dificuldades, com o presidente norte-americano em Kiev sendo recebido não num bunker, mas no palácio, né, com uma recepção como se fosse um chefe de Estado recebendo outro chefe de Estado, como se não houvesse nenhuma questão tão grave quanto a que está acontecendo agora, que é a guerra. Professor, eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora, ela não tem uma resposta tão simples, mas, de novo, é o que está na cabeça das pessoas. A Rússia está perdendo essa guerra? É difícil a gente fazer esta avaliação, na verdade, né? Porque se a gente olhar a história das guerras, né, no mundo, de todas as guerras que aconteceram no mundo, há momentos e períodos em que parece que um ou outro lado está ganhando e, no fim, há uma reviravolta, né? O que a gente pode falar são de batalhas, momentos específicos. O que a gente pode, sim, dizer é que esta guerra ela não se desenrolou da forma como a Rússia, que é a potência invasora, achou que ela aconteceria, né? A Rússia claramente pensou que isso, provavelmente baseado em informações equivocadas que o Putin recebeu, de que ele não encontraria muita resistência na Ucrânia, de que talvez o exército russo estivesse mais bem preparado do que o Putin achou que ele estivesse, e que eventualmente não encontraria uma resistência muito grande por parte do Ocidente. E o que o Putin encontrou foi um Ocidente unido, uma OTAN que se fortaleceu com esta invasão, e uma Ucrânia que agora passa a receber equipamentos importantes, né, do Ocidente que podem ser decisivos nessa guerra. Então, não dá para a gente dizer que a Rússia está perdendo ou ganhando a guerra, é cedo para dizer isso, né? Vamos lembrar que é normal algumas dessas guerras mais longas eram 3, 4, 5, às vezes mais, né? Os Estados Unidos ficou no Iraque mais de 10 anos, os soviéticos ficaram no Afeganistão por cerca de 10 anos. Isso para citar exemplos de grandes potências que invadem pequenos países. Então, o horizonte dessa guerra não está claro ainda, né? O que está claro é que a solução política para essa guerra vai depender muito daquilo que acontece no campo militar. E esta guerra agora, para o Putin, virou uma guerra praticamente existencial, né? Se ele perde esta guerra, ele sai muito enfraquecido do ponto de vista doméstico no Kremlin, e isso é algo que ele não vai aceitar. Professor, e aí agora voltando para o aspecto interno que o senhor mencionou, e é para a gente fechar, infelizmente vou ter que pedir uma resposta sucinta do senhor. Biden, o senhor disse que ele está buscando mostrar que com 80 anos consegue fazer uma visita tão delicada. O quanto ele precisa mostrar força hoje no ambiente político americano? Uma das principais questões que colocam muitos democratas um pouco receosos de uma candidatura nova, a candidatura do Biden, e é uma candidatura que não tem nenhum tipo de emoção por parte do eleitor democrata, é justamente a idade do Biden, né? E o problema é que, por enquanto, não se tem alternativas muito boas dentro do Partido Democrata. E a armadilha aqui é que, enquanto o Biden não decide definitivamente se vai ou não ser candidato, isso impede com que outros democratas se apresentem à candidatura, né? Então, para ele é muito importante, caso ele deseje se recandidatar, lidar com esse que é a principal questão que está na cabeça do eleitor democrata, é se o Biden terá condições físicas de se reeleger. Aos 80 anos realmente é uma dúvida. Professor Gustavo Poggio, muito obrigada pela sua participação de hoje nessa segunda-feira de carnaval aqui no WW. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos.
E o WW termina aqui. Uma boa noite a todos vocês.